noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo precioso de culto, de adoração ao Senhor. Deus abençoe a todos os presentes aqui nessa noite. Deus abençoe aqueles que nos acompanham também agora pela rede social da nossa igreja, pelo canal do YouTube. Que Deus fale ao seu coração. Eu quero convidar aos amados irmãos e irmãs para que abram as Escrituras Sagradas no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Nós leremos dos versos 1 ao versículo de número 15. 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 1 ao versículo de número 15. Vamos a uma só voz fazer essa leitura, irmãos? E deixe a sua Bíblia aberta, ou se você estiver usando no modo eletrônico, deixa nesta passagem, e vamos citar alguns outros textos, mas esse é o texto básico da mensagem nessa noite. Leiamos. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. A graça de contribuir, a graça da contribuição cristã. Eu só preciso fazer aqui uma rápida ressalva para você não confundir a exposição desse texto nessa noite com a questão da fidelidade nos dízimos. Dízimo é aquilo que nós entendemos que devemos honrar ao Senhor com as primícias da nossa renda. Dízimo é o 10% daquilo que o Senhor tem abençoado você e a sua casa. Não é pecado falar de contribuição financeira na igreja. Infelizmente, em muitos lugares, a palavra de Deus tem sido distorcida, tem sido assim, muitas vezes usada com outra intenção,
trazer constrangimento às pessoas da igreja com relação à participação da vida financeira da comunidade. Nós aqui temos um zelo para com isso. Não é pecado falar de fidelidade nos dízimos, não é pecado termos um momento de consagrarmos dízimos e ofertas, porém, nesta noite nós não vamos falar dos dízimos. Então, algumas pessoas confundem, até usam esse texto para dizer, não, pastor, eu não sou dizimista ou eu não consagro o meu dízimo porque eu dou conforme estiver proposto no meu coração. Eu não entrego 10%. Eu entrego o que eu senti que eu tenho que contribuir. Esse texto não está te ensinando isso. Nós vamos falar numa outra ocasião sobre dízimos. Mas hoje nós vamos falar sobre a assistência, o socorro aos necessitados. E a palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento, ela é muito rica. E ela trabalha muitos textos. Eu até peço a sua compreensão, se eu assim der uma enxurrada de textos bíblicos para vocês, alguns eu apenas citarei, porque eu preciso estar bem embasado biblicamente, para que você não volte para casa com dúvida, mas que você volte para casa com o coração convicto, de que você deve também ter um coração largo, generoso, que tenha alegria em contribuir e socorrer as necessidades dos irmãos da igreja e da sociedade, por que não dizer? Eu já inicio lembrando aos irmãos do texto que foi lido nesta noite na abertura do culto. O texto retrata um pouco a vivência, o ambiente da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 4, que está fazendo coro com Atos capítulo 2, de 42 a 47, diz que da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eles estavam sempre unidos no mesmo propósito. E naquele texto temos a informação de que não havia entre eles nenhum necessitado. Porque à medida em que alguém tinha necessidade, os apóstolos que estavam cuidando da igreja, eles recebiam as ofertas, eles recebiam as contribuições dos irmãos e eles distribuíam à medida em que as pessoas tinham necessidade. Entre esses homens, nós acabamos de cantar um cântico que conta a história de Barnabé, natural de Chipre. Barnabé, no texto que o presbítero Ismael estava nos conduzindo na liturgia, na sequência tem lá os versículos que dão o exemplo de Barnabé. Ele era um homem que possuía algumas propriedades, e ele vendendo uma das suas propriedades, não sabemos o valor, isso não é o mais importante, mas ele pegou o valor correspondente do valor que ele tinha vendido daquela propriedade e ele depositou aos pés dos apóstolos. Nós também lemos nessa noite que um casal que pertencia àquela igreja resolveu também contribuir. Só que o casal teve uma ideia, eles falaram, olha, nós vamos vender o terreno por tanto. Eu sempre quando conto essa história, eu passo por essa passagem, eu invento, ou pelo menos coloco um nome, um número, para facilitar a nossa compreensão. Hipoteticamente, nós vendemos o terreno por 100 mil reais, mas nós só vamos entregar na igreja 50 mil. Até aqui nenhum problema. A família, eles poderiam ter dito assim, olha, nós vendemos o terreno por 100 mil, mas nós vamos contribuir com esse momento que a igreja está assistindo os necessitados com a metade, porque a outra metade nós temos alguns investimentos, vamos comprar outro imóvel, sem problema nenhum se eles tivessem ido nessa direção. Mas o que é que eles fizeram, aquele casal? Nós vendemos por 100, mas lá na igreja nós vamos contar para todo mundo, a começar no pastor e no tesoureiro, que a gente vendeu por 50. Combinado? Ou seja, vendemos por 100, mas na igreja nós não podemos falar. Isso é um segredinho que eu e você vamos levar para o caixão. E a mulher concordou. A dona Safira concordou com seu esposo Ananias. Ok. E lá vai Ananias na frente para aquele trabalho, para aquela reunião. E chega na hora, como aconteceu alguns minutos atrás aqui, alguns irmãos vieram aqui à frente, consagrar seus dízimos, outros trouxeram ofertas voluntárias, e naquele momento, quando Pedro estava ali liderando aquela reunião, veio Ananias e depositou 50 mil, como eu coloquei aqui hipoteticamente, aos pés dos apóstolos. Na hora que ele fez isso, Deus falou para Pedro, ele está mentindo. E aí tem um diálogo que vocês ouviram a leitura. Você mentiu ao Espírito Santo. Satanás encheu o teu coração. E o que acontece, irmãos? Ele expirou, ele caiu na hora ali, morreu fulminantemente. 3 horas depois, a dona Safira chegou na reunião. E aí, ela não viu o marido dela ali, mas pode ter pensado, ele está em algum outro lugar.
E aí ela foi até a pessoa do apóstolo Pedro, e Pedro perguntou para ela: Dona Safira, por quanto mesmo que vocês venderam o terreno? E ela, que era uma esposa fiel, né, confirmou o que o marido disse, mas essa fidelidade dela não era uma fidelidade razoável e inteligente, porque ela mentiu, ela foi cúmplice de um pecado mortal. Porque aí ela disse: é verdade, nós vendemos por 50. E o que o texto nos informa? Que Pedro falou: vocês estão vendo aqueles moços ali na igreja? Sim, eles estão chegando do cemitério. Quem morreu? Seu marido. E eles vão levar você agora para lá também, porque você vai morrer agora. E ela caiu durinha na frente do apóstolo Pedro e da igreja, porque eles mentiram ao Senhor. Participar da contribuição na igreja é uma bênção, não pode ser algo pesaroso, algo pesado, que você faça murmurando, dizendo: eu tenho que ajudar, porque todo mundo está ajudando, mas sabe, vai fazer uma falta na minha casa, vai fazer uma falta na minha despensa, vai fazer uma falta no meu orçamento. Sabe quando você contribui, mas você contribui com má vontade? Quando você não tem vontade de contribuir, não é esse tipo de contribuição que o Senhor quer. O Senhor quer um coração voluntário, um coração generoso. Por exemplo, irmãos, não precisam abrir, mas a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6, e não nos cansemos de fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Nós devemos começar a praticar a graça. Vocês devem ter percebido na leitura que eu fiz nesse texto, quantas vezes apareceu a palavra graça. Várias vezes. E você fala: por que será que Paulo escolheu essa palavra tão cara para nós, tão preciosa? Porque a palavra graça é uma palavra que nos remete ao que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, favor imerecido, um presente que eu não mereço. E Deus quer que eu também tenha um coração gracioso para ajudar o meu irmão, para estender a mão à minha irmã, para socorrer as famílias necessitadas, se elas existirem. Então nós não podemos apenas fazer o bem aos domésticos da fé. Começamos aqui pelos domésticos da fé, mas se soubermos de outras pessoas que precisam do socorro, nós também devemos estar preparados para ajudar. Como aconteceu o ano passado na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu estava agora na reunião do Supremo Concílio e vi o testemunho do reverendo Daniel, pastor da Igreja Presbiteriana de Canoas. Vocês sabem que Porto Alegre e a região sul ficou debaixo d'água. Eles perderam tudo. A Igreja Presbiteriana de Canoas virou um quartel-general, primeiro para acolher as pessoas que perderam suas casas, e depois elas receberam donativos. Chegavam carretas e mais carretas e eram depositados na Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana de Canoas se tornou uma referência. O próprio governo estadual não conseguia entender o que estava acontecendo ali. O reverendo Daniel disse que o filho dele, que já tinha uma certa experiência na área de logística, coordenou a chegada dos caminhões, porque não dava para entrar as carretas todas na cidade, então tinha um horário certo da carreta estacionar. Os irmãos iam, descarregavam a carreta, e já tinham as pessoas que estavam distribuindo os alimentos e os donativos nas casas das pessoas. A igreja se mobilizou. Hoje, para a honra e glória do nosso Deus, a Igreja Presbiteriana de Canoas é uma referência no estado do Rio Grande do Sul. O evangelho começou a crescer naquela região, e muitas daquelas famílias que foram assistidas com roupas, com remédios, com móveis, com umas cestas de alimento, estão na igreja. Estão na igreja servindo ao Senhor, irmãos. Talvez nós não passamos por uma situação como essa em São Paulo, mas pode acontecer. Muitos enviaram. O brasileiro tem essa característica da solidariedade, de ajudar. Sempre quando as campanhas são realizadas, muitos investem. Muitas igrejas enviaram donativos para o Rio Grande do Sul, como para outras catástrofes que já aconteceram no Brasil e no mundo. Nós devemos ter generosidade em contribuir, igreja. Então, Gálatas diz: e não nos cansemos de fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé, mas podemos ajudar as demais pessoas. Quando a gente conversa com os nossos queridos diáconos, o campo é o mundo. O ministério da misericórdia começa na casa de Deus, mas às vezes nós devemos ter um olhar sensível para o clamor do mundo também. E nós sabemos, irmãos, que nós precisamos exercitar o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus também nos diz, lá na primeira carta de João, que João diz assim: irmãos, nós devemos amar de fato e de verdade. Se um irmão chega perto de você falando que está passando necessidade, você não pode chegar para ele e falar assim: vá em paz, eu vou orar por você. Você pode orar, mas você tem que orar e agir. Como que você vai apenas orar por uma pessoa que declarou para você: hoje à noite eu não tenho o que comer para minha família?
Você consegue chegar na sua casa e se assentar com a sua família na mesa, sabendo que deixou um irmão na igreja que pediu para você orar por ele, porque ele não tem o que comer. Irmãos, nós precisamos ser mais sensíveis. Ontem foi dito aqui no simpósio, um dos fenômenos, um dos espíritos da época, isso está destruindo relacionamentos, famílias e até comunidades como a igreja, o espírito individualista. As pessoas dizendo assim, não, cada um para si, Deus para todo, eu tenho que garantir o meu, tenho que garantir o meu prato de comida, se ele vai comer, se ela vai ter o que comer, é problema dele, problema dela. Existem muitas nuances, muitos problemas, existem pessoas que se aproveitam da situação, existem pessoas que se acomodam, nós temos tudo isso, e às vezes por conta dessas coisas, algumas pessoas estão retendo, estão remindo a mão e não estão socorrendo os necessitados. Uma pergunta para você refletir, na verdade duas. Você já precisou da ajuda de alguém alguma vez na sua vida? Você já viu uma família socorrendo a sua família? Você já viu uma cesta básica chegando na sua casa que você sabe que é a resposta de oração? Então, se você já recebeu essa ajuda, meu irmão, você sabe o quão é significativo ser assistido por alguém. Mas a segunda pergunta é, você já ajudou alguém? Quando você recebe um pedido de ajuda, você se dispõe a ajudar? Ou você fala, olha, bem que eu gostaria de ajudar, mas eu tenho tantos problemas. Bem que eu gostaria de ajudar, mas eu tenho tantas lutas, tantas dificuldades. E eu sei, irmãos, não está fácil para ninguém. Se você já leu a pastoral do boletim de hoje, a televisão, os meios de comunicação estão afirmando, estamos atravessando mais uma crise. Claro que por conta da campanha política, ela vai ser meio que mascarada, mas há uma crise. Milhares de empresas estão decretando falência. Milhares de empresas estão batendo acordo judicial e o desemprego está batendo a porta de muitos. E o desemprego faz o quê? Faz com que a família sofra. É possível que até entre nós, eu não desejo isso, irmãos estejam passando necessidade porque perderam seus empregos. Mas a igreja não pode ser omissa. A igreja tem que participar, a igreja tem que contribuir. E quando eu olho para esse texto, e é por isso que a história, e eu hoje pela manhã disse à igreja, os irmãos presentes aqui, que se pudessem, deveriam ler 2 Coríntios capítulo 8, porque o capítulo 8, ele vai nos dar o pano de fundo, o contexto, para a gente entender o que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios capítulo 9. Então olha só que coisa interessante, eu quero te convidar a ir comigo nas páginas do capítulo 8 aí, e entender um pouco o que está acontecendo. E eu leio com você inicialmente os primeiros versos do capítulo 8 de 2 Coríntios. Acompanhe apenas a leitura que eu farei. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Toda vez que você escutar essa expressão, igrejas da Macedônia, está falando de 3 igrejas. Filipos, Tessalônica e Bereia. Filipos, Tessalônica e Bereia. Essas igrejas que ele está mencionando aqui da Macedônia. Quando ele fala as igrejas da Galácia, que é um outro texto que a gente vai ler daqui a pouco, ele está falando da igreja de Derbe e Listra. Então agora ele diz assim, vou ler novamente. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque, olha só, aquelas igrejas da Macedônia, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou assim também, complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Só nesses 7 versículos que eu li, quantas vezes aparece a palavra graça?
Quantas vezes aparece a palavra graça? Outra palavra caríssima aqui nesse texto, nessa noite, generosidade. Quantas vezes você vai ouvir essa palavra nessa noite? Outra palavra que aparece nesse texto, voluntariedade, liberalidade. Ou seja, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta e ele está usando um tom pastoral, porque o Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele foi assim, muitas vezes duro, em alguns momentos, em alguns temas, e até isso trouxe alguma dificuldade no ministério de Paulo na cidade de Corinto. Algumas pessoas falaram assim, ele é muito duro. As suas cartas são muito pesadas. O assunto lá de 1 Coríntios 5, da disciplina que foi aplicada àquele rapaz, foi uma coisa assim muito forte. A questão do litígio entre os irmãos, a questão do mau uso dos dons espirituais, a questão dos partidarismos que havia na igreja. Então, a segunda carta, que na verdade não é a segunda carta, mas para nós aqui no Cânon Sagrado ela é a segunda carta, essa carta, ela mostra o apóstolo Paulo com um tom assim mais ameno, mais pastoral, mais paternal. Ele está trazendo uma palavra de consolo e até para falar de um assunto delicado, ele usa palavras mais polidas para chamar a atenção da igreja de Corinto. Por que ele está tratando desse assunto com essa igreja? Por que ele está escrevendo à igreja de Corinto, contando a história dos macedônios? Porque, infelizmente, a igreja de Corinto foi chamada para participar dessa assistência aos santos. Que assistência? Está em tempo ainda de eu dizer. Sobreveio, naquela época, uma grande fome que assolou muitos lugares. Na época do imperador Cláudio, imperador de Roma, os cristãos de Roma foram expulsos. E aí, lá na região da Judéia, a pobreza tomou conta. A palavra de Deus diz que até a igreja de Antioquia, a igreja que nasceu, fruto do trabalho missionário, a igreja que Barnabé foi o seu primeiro pastor, a igreja teve uma campanha, eles arrecadaram recursos e enviaram as ofertas, através de Barnabé e Saulo, para socorrer os irmãos judeus da região da Judéia. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele convoca as igrejas e ele prometeu. Aliás, esse texto acho que vale a pena você ir comigo para conferir. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. É só você seguir adiante aí na segunda carta, a próxima carta é Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 9 e 10. Aqui Paulo está relatando o início da sua caminhada, a maneira como ele foi recebido pelos apóstolos, e olha só o que está escrito aqui em Gálatas capítulo 2, versos 9 e 10. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, para os judeus, recomendando-nos somente, olha aí o que eles pediram para Paulo e Barnabé, que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. O apóstolo Paulo, então, por onde ele passava, ele pregava o evangelho, era o objetivo principal dele. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ele evangelizava, ele testemunhava, e ele começou um grande empreendimento, ele começou a fazer uma campanha, arrecadando recursos para socorrer os irmãos necessitados. O apóstolo Paulo, então, está à frente de uma grande campanha de solidariedade, de assistência aos santos da Judéia. Então, quando ele chega na região de Corinto, ele também invoca, só que a igreja de Corinto não está na Macedônia. A igreja de Corinto está numa outra região, que é a região da Acaia, e era uma região mais próspera financeiramente falando. Corinto era como se fosse uma cidade como Rio de Janeiro ou Santos, uma cidade portuária, uma cidade comercial. Então, aquelas crises financeiras que estavam acontecendo em outros lugares não estavam assolando a igreja de Corinto. E Paulo então pede ajuda dessa igreja. Olhem comigo, 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16. Aqui está o registro do pedido que Paulo fará à igreja de Corinto. Diz o texto, versículo 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia, igreja da Galácia, Derbe e Listra. No primeiro dia da semana, ou seja, sempre no domingo, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade,
e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. O que é que Paulo está pedindo aqui? Paulo está convidando e convocando a igreja de Corinto para participar dessa assistência. E ele dá uma orientação. Ele diz assim: vocês vão todo domingo, hoje é domingo, certo, irmãos? Faz de conta que você agora faz parte da igreja de Corinto. Então hoje, domingo, você chegou na sua casa e você separou uma porção, seja da sua despensa, seja em espécie, em dinheiro, você separou. Você não trouxe para a igreja. Você separou e você está guardando. Você fez lá uma caixa, talvez, um lugar, e você está guardando. Vai ter um dia que o apóstolo Paulo vai dizer assim: é hoje, irmãos, tragam o que vocês guardaram. Tragam todas as ofertas, porque nós vamos enviar tudo para os nossos irmãos da Judéia. Era isso que ele estava pedindo. A questão que não quer calar. A igreja de Corinto fez isso? O que vocês acham? A igreja de Corinto disse que ia fazer. A igreja de Corinto demonstrou grande interesse em participar. A igreja de Corinto disse: nós vamos participar dessa obra, conte conosco. Mas já tinha se passado um ano e não tinha ido nada para os judeus. O assunto é delicado, mas Paulo está usando de uma forma mais sensível. Imaginemos, para você entender, trazendo para a nossa realidade, que a nossa igreja presbiteriana Jardim Verônia fosse convocada, a princípio, por Deus, através de uma grande mobilização do nosso presbitério, por exemplo, que tem mais 8 igrejas, para uma grande campanha de arrecadação, para socorrermos uma determinada região, ou um bairro aqui da Zona Leste. E aí esta igreja, como um grande coral, dissesse assim: nós vamos ajudar. Pode contar com a igreja presbiteriana de Jardim Verônia, ela vai ajudar. E passa um ano inteiro e não entra 1 quilo de sal. Eu já usei o exemplo do sal porque é o que mais a gente dá, né? E sal é barato. Quanto dura 1 quilo de sal na sua casa? Imaginou a despensa da junta diaconal cheia de sal? Só pacote de sal. Claro que eu estou brincando. Nossos diáconos aqui, com sabedoria, têm administrado aquilo que é depositado aqui e o que é depositado em espécie, e as cestas estão sendo montadas e preparadas para socorrer os necessitados. Mas vocês entenderam a lógica? Você está numa campanha, mas só ficou na intenção. Você conhece gente assim? Que diz: conta comigo. Opa, estou dentro. É só me falar o dia. Manda a chave Pix que eu vou depositar hoje. Mas aí o que é que acontece? Empolgação. Quer aparecer na foto, mas não contribuiu. Esse foi o problema. Paulo então tem que tratar um assunto sensível, mas ele está tratando num tom pastoral. Então ele vai, agora a gente volta lá na segunda carta de Coríntios, e ele então está agora recebendo notícias da igreja através de um seu discípulo, que é Tito. Tito traz algumas informações. Tito fala que a igreja está crescendo, que a igreja está bem na palavra, que a igreja está pregando, mas faltava um detalhe. Ele falou assim: olha, irmãos, mas vocês lembram? Eu pedi para vocês participarem, está chegando a hora da coleta. Está chegando a hora da gente passar por aí para pegar a oferta de vocês. Vocês estão preparados? Vocês seguiram o meu conselho? Vocês foram separando todo o primeiro dia da semana, um pouquinho, todo domingo? Está chegando o dia que vai passar aí um irmão para recolher a oferta da igreja de Corinto. Mas Paulo ficou sabendo pela pessoa de Tito que a igreja de Corinto não tinha se preparado. É como se de repente nós recebêssemos um telefonema, um dos membros aqui falasse: pastor, eu vou citar esse nome porque vocês vão entender. O reverendo Muriel é um pastor do nosso presbitério, ele arrecada recursos para a Missão Kaiowá. O reverendo Muriel tem uma van doada
pela Missão Kaiowá. Ele visita todas as igrejas de São Paulo, e ele vai lá, a SAF liga e fala, vem buscar, tem roupa, tem comida. Ele vai para o interior de São Paulo, e depois uma carreta sai de São Paulo e vai lá para o Mato Grosso, para a Missão Kaiowá, e leva a oferta. Aí imaginemos que o reverendo Muriel ligou para nós e falou assim, hoje à noite, a hora que o culto estiver terminando, eu vou encostar a van na porta da igreja, para encher a van com as ofertas. Aí vocês falam assim, pastor, eu esqueci. Ih, pastor, não tenho nada para dar. Vai ser um fiasco, vai ser uma vergonha, a igreja não vai participar. Mas irmãos, a gente não disse que ia participar. Pois é, nós falamos, mas nós fomos cuidar cada um da sua vida, cada um dos seus negócios. Todo mundo tem problema. Você não tem problema, pastor? Eu estou cheio de problema lá em casa. Não vai dar. E agora? E é nesse sentido, então, que Paulo vai escrever essa carta. E ele fala algo, irmãos, muito interessante. Ele fala que os irmãos da Macedônia, só de ficarem sabendo que a igreja de Corinto ia contribuir, olha, não tinha contribuído, ela ficou, porque Paulo aproveitou e fez a propaganda, falou, irmãos, a igreja de Corinto vai ajudar. É mesmo? Eles também vão ajudar? Então nós vamos. E aí os irmãos da igreja da Macedônia, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica e Bereia, eram igrejas pobres. Paulo chegou até a dizer, não, vocês são tão pobres, vocês não podem participar, vocês também estão precisando de oferta, vocês também estão precisando de donativos, podem ser liberados, vocês não precisam participar dessa campanha. Mas o que os irmãos da Macedônia fizeram? A gente faz questão de participar. E a Bíblia diz que na pobreza deles, eles foram superabundantes. Aliás, é uma máxima, geralmente os presbíteros que são tesoureiros ou irmãos da igreja sempre dizem, o que é que sustenta a igreja? É a oferta da viúva. O que sustenta a igreja é a oferta da viúva. Às vezes a gente fala, não, pastor, são os maiores salários da igreja. Não é. É a fidelidade da viúva. Porque é fiel no pouco, e sobre o muito Deus vai colocá-la. Lembram da história que Jesus conta quando ele está no templo? E ele se assenta do lado do gasofilácio, vem os homens e depositam grandes quantias. Vem a mulher com 2 moedinhas, faz até barulho que nem algumas crianças colocam aqui no nosso gasofilácio. Pim, pim. E Jesus fala, está vendo essa mulher? Ela deu tudo. Aí os homens falaram, Jesus não entende nada de economia, né? Como assim? O rapaz ali do lado pôs 2 notas de 100, a mulher só pôs 2 moedinhas, já deve ser até de 25 centavos. E aí Jesus está falando que ela deu tudo? Ela deu mais do que todo mundo, porque vocês deram o que sobra. Ela deu tudo o que tem. Que nota você dá para a sua generosidade, meu irmão? Que nota você dá, minha irmã, para a sua assistência aos necessitados da fé? Você tem tido um coração generoso? Você tem declarado muitas vezes que quer ajudar, mas na hora do vamos ver, você pula fora? Você é omisso, você desconversa, você não ajuda. Paulo então tem que mostrar. E ele chega aqui no versículo 11 e fala assim, completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Ou seja, Paulo falou, chegou a hora, irmãos, de vocês saírem da teoria e irem para a prática. Chegou a hora, irmãos, de vocês colocarem a mão no bolso. Chegou a hora, irmãos, de vocês demonstrarem o amor que vocês declaram ter pelo seu irmão, pela sua irmã. Chegou a hora. Muitas vezes nós só somos crentes de boca. Só amamos de lábios, mas não amamos de fato, de verdade, como João escreve na sua primeira carta. E ele continua. E olha que coisa linda dentro aqui, se eu posso chamar assim, da teologia de Paulo da contribuição. Olha a visão que Paulo tem. Bem diferente do que a gente vê na sociedade hoje. Olhem comigo aí, versículo 12 em diante. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja o quê? Igualdade. Isso não tem nada a ver com socialismo, viu, gente? Esqueça isso, tá? Não é ideia marxista, isso não tem nada a ver com socialismo. Isso é mensagem do reino. Para que tenha o quê? Igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. E assim haja o quê?
igualdade. Como está escrito, o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta. Hoje, talvez você não esteja precisando de ajuda. Deus te abençoe, meu irmão. Talvez está tudo bem na sua casa, talvez os seus recursos financeiros são suficientes para você sustentar a sua casa, não tem faltado o pão na mesa, não falta o alimento. Se alguém fica doente, você tem recursos para levar seu filho, sua filha, ou seu membro da família no tratamento médico, comprar um remédio. Amém. Mas a qualquer momento você pode passar por algum revés e você não ter essa mesma tranquilidade. E aí? Por isso que a ajuda financeira, não esquece a palavra dinheiro nesse momento, a ajuda mútua, o amor fraternal, o amor cristão, é uma via de duas mãos. Uma hora você pode estar ajudando, outra hora você está sendo ajudado. Tem um problema sério que a gente corre na igreja. Você conhece gente que gosta de ajudar? E ajuda bem, às vezes com valores consideráveis, mas tem um problema. Gosta de ajudar para receber louvor. Gosta de ajudar para receber honrarias. Esse tipo de ajuda não é bem-vinda. Ele quer aparecer. Ele quer que o nome dele seja destacado. Olha o que o irmão fez, olha o que a irmã fez, olha a oferta. Não, irmãos, a Bíblia diz que se você vai dar a oferta com a mão direita, esconda a esquerda. Ninguém precisa saber. Eu, ao longo desses 26 anos que eu sou pastor, eu já tive a experiência de receber no gabinete pastoral, às vezes, um membro da família, da igreja, e falava assim: pastor, essa oferta é um presente da minha família para a igreja, mas o senhor está proibido de falar para a igreja que eu estou dando essa oferta. Aí eu vou, comunico o tesoureiro, falo: irmãos, não podemos revelar para ninguém o valor, o tesoureiro vai ter que saber, mas essa oferta é da família e da igreja, um membro da igreja. E muitas vezes eu tive que intermediar isso, para fazer valer. Chamava um diácono, chamava um presbítero, falei: irmãos, nós estamos recebendo uma oferta, mas a pessoa que entregou essa oferta não quer ser identificada, porque não precisa. Agora tem um outro problema que acontece, tem muita gente que é generosa, aí você fala: que bonito, ela ajuda, mas quando chega a vez dela ser ajudada, o orgulho toma conta do coração, ela diz: eu não tenho coragem de pedir ajuda, o que vão pensar de mim? Afinal de contas, sempre eu ajudei, agora eu estou precisando de uma cesta. E aí o orgulho. Então tem gente que é miserável e é orgulhosa, sabia, gente? E tem gente que é bem abastado e é humilde. Então o orgulho não está vinculado só para quem é rico. Às vezes tem pessoas bem simples que são arrogantes também, porque não aceitam ser ajudados. Não, isso é humilhante. Eu sempre andei por cima nessa igreja, agora eu vou me depender de uma cesta básica da junta diaconal. Querido irmão, querida irmã, se um dia a minha família precisar de ajuda, eu tenho que ter a humildade de falar: irmãos, eu preciso de socorro. Nós temos que ter essa liberdade entre nós, irmãos. Eu não sei, por mais que eu tenha contato, convivo com as famílias, estou aqui com vocês há um bom tempo, eu ainda não sei, eu não vou mentir aqui. Eu não conheço 100% a realidade das famílias da igreja. Preciso conhecer, mas eu não consigo, eu tenho minhas limitações. E espero que não tenha nenhum irmão aqui agora passando necessidade. Porque se tiver, nós estamos falhando. Porque nós temos que socorrer os necessitados. Nós não podemos fechar os olhos para o clamor dos nossos irmãos. Paulo, então, está usando esse texto. Aí você diz: pastor, o senhor nem entrou no capítulo 9. O senhor só está passando por perto, porque o texto é muito rico. E eu não posso entrar no capítulo 9, não será um sermão expositivo, mas para dizer o seguinte: se você entendeu por que Paulo teve que tratar esse assunto com aquela igreja, que prometeu participar, mas não estava participando, você vai entender o que pode acontecer conosco. Por isso que ele fala, e aí eu volto para o capítulo 9, ele agora então fala que a assistência a favor dos santos. E aí olha como que ele está preocupado, conforme ele vai dizer: olha, eu nem preciso ensinar vocês sobre isso, vocês sabem. É desnecessário eu escrever sobre isso, mas ele está escrevendo. Isso é uma máxima dos pastores, né? Pastor às vezes fala assim: eu nem precisava falar, mas eu vou falar. Eu nem precisava explicar, mas eu vou explicar. Não é assim? Ele já está falando. Essa é uma pedagogia do pastor aqui. Ele está brincando: ó, eu não precisava falar. Ele fez isso também com a igreja de Tessalônica. Ele falou assim: olha, irmãos, vocês estão progredindo. Vocês são um exemplo na Macedônia, na Acaia. Eu não preciso acrescentar nada, mas eu vou acrescentar. Continuem progredindo cada vez mais. Pastor é assim. Pastor sempre dá uma oportunidade de reforçar.
E eu estou fazendo isso nessa noite com a iluminação do Espírito Santo de Deus. Talvez você vai aplicar isso não para a realidade da igreja. Talvez está tudo bem aqui, eu creio que está. Nós temos, no tempo de Deus, na hora que surgem os problemas, temos agido com prudência e sabedoria para socorrer os necessitados. E fazemos isso com muita discrição, não tocamos trombeta, não é isso que Deus quer. Quem é ajudado, louva a Deus, agradece, e nós não vamos falar, fulano ajudou, Beltrano ajudou. A gente trabalha no sigilo, porque é assim que tem que ser. É Deus quem vai retribuir, é Deus quem vai recompensar as pessoas que têm ajudado. Mas talvez você vai viver isso na sua casa, talvez você vai ter que socorrer um parente seu, talvez você vai ter que ajudar um membro da sua família. E sabe o que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, 1 Timóteo, melhor dizendo? Se alguém não cuida dos seus, nega a fé. E é pior do que o descrente. Também tem alguma coisa muito errada. Se você tirar o pão da boca do seu filho para alimentar uma outra criança, para você ganhar um voto, para você ganhar um elogio, espera aí, meu irmão. Não é isso que a Bíblia está ensinando você a fazer. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é ame mais o seu próximo e menos a você. E também não ame mais a você e menos o teu próximo. É igualdade. Essa é a palavra. E você precisa praticar generosidade. Ele fala então agora que os irmãos da Macedônia podem aparecer a qualquer momento lá na Acaia. Vieram buscar a oferta, e ele está preocupado. Paulo está dizendo, já pensou se eu chego aí com alguns irmãos macedônios e eles descobrem que vocês não estão preparados? Eles vão dizer, ué, mas você não falou, Paulo, para nós? Você disse que a igreja da Acaia ia participar, que os irmãos... Por que Paulo usou essa expressão? Porque a região da Acaia era a região mais rica. Mas qual foi a região mesmo que ajudou mais a campanha? A região mais pobre. Não tenha vergonha da sua pobreza, meu irmão. Não tenha vergonha da sua pobreza, minha irmã. Quantas irmãs aqui já devem ter dividido um pacote de arroz com a família passando necessidade? Depois Deus vai mandar mais arroz. Quantos vão lá na despensa, às vezes fizeram isso até sem o marido saber. Se eu falar, meu marido vai ficar falando um monte. Vai lá, pega uma lata de óleo, pega um pouquinho de açúcar e põe uma bolsinha e vai lá fazer uma visita na casa da irmã e fala, irmã, é o que eu posso ajudar hoje. Você já fez isso? Você já recebeu uma visita dessa na sua casa? Talvez você esteja bem agora. Deus está te abençoando no seu trabalho. Estenda a mão para você socorrer o necessitado. É o que Paulo escreve lá em Efésios capítulo 4. Diz assim, aquele que furtava, não furtava mais. Antes trabalhe e tenha com que acudir ao necessitado. E ele fala, irmãos, que esse trabalho que nós podemos ter tem que ser o quê? Generosidade. Olha aí comigo o finalzinho do versículo 5. Como expressão de generosidade e não de quê? De avareza. Vamos ler juntos? Como expressão de generosidade e não de avareza. Só vocês agora. Como expressão de generosidade e não de avareza. Você tem que contribuir com alegria, conforme vem aí a sequência. E é interessante, irmãos, que por causa da teologia da prosperidade, dessa mensagem terrível que tem distorcido aí a verdade do Evangelho, Deus é um Deus próspero, Deus quer que você seja uma pessoa próspera, mas não dessa forma como se prega aí, fazendo barganha, que você vem aqui na frente, deposita 10 e Deus vai ter que te entregar 100, que você deposita 100 e Deus tem que te entregar 1000, e que você entrega 1000 e Deus tem que te dar 10.000. Isso não é a teologia da Bíblia, não. Você pode até receber bênçãos, mas espiritualmente falando, e eu não sei explicar o que acontece, é um fenômeno isso, irmãos. É um fenômeno, quanto mais uma igreja contribui no reino, mais ela cresce. Quanto mais a igreja investe em missões, mais ela cresce. Quanto mais a igreja socorre os necessitados, mais ela cresce. Eu não sei explicar o que é isso, mas a Bíblia diz o que é. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Usa até a lei da agricultura. Nós temos que semear, meus, sementes espirituais. Nós temos que semear no coração dos nossos irmãos o Evangelho. Nós temos que semear as necessidades que eles estão passando. E aí você tem que fazer isso com essa máxima no coração. Vamos ler o verso 7 todos juntos. É isso que tem que nortear o meu e o seu coração. Vamos ler o 7?
Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha só, cada um tem que contribuir primeiro como? Como é que tem que ser? O que você colocou no coração como propósito? Começa assim, como é que está aí o seu coração? Você está contribuindo conforme tiver proposto, mas aí você tem que fazer isso como? Triste. Aí a mocidade está cantando aqui, né? A equipe de louvor, era o seu nome, Barnabé. Oh, meu Deus, tem que ir lá, né? Vai fazer uma falta, viu? Oh, Senhor, que miséria. Tem que dar oferta nessa igreja, porque senão depois o pessoal fica fazendo vista. Sim, irmão? Oh, Senhor, que alegria. Pouco, Senhor, eu não tenho mais, mas eu te consagro essa oferta. Eu estou consagrando esse dízimo, porque o Senhor é o Deus do ouro e da prata, o Senhor é o meu Pai, o Senhor me sustenta. É assim que você sai do seu lugar e vem aqui? Por que nós ainda insistimos em manter no culto o momento da consagração do dízimos e oferta? Hoje nós estamos na era digital, é só fazer um Pix, é só mandar o comprovante depois, mas por que esse ato de sair do seu lugar e vir aqui na frente? Porque isso significa que adorar a Deus é também contribuir. É graça, não é um peso. Tem que ser com generosidade, tem que ser com alegria. Não pode ser por barganha. Ó Senhor, olha aqui o sacrifício que eu estou fazendo, hein? Tirei da onde eu não tinha. Senhor, faz a obra aí. Não faça isso não, meu irmão. Se é desse jeito que você vai contribuir, com todo respeito, eu te amo, é melhor você não dar a sua oferta. Guarda ela para você. Não sai do seu lugar não, porque essa oferta não abençoa. Ela não abençoa. Melhor você ficar no seu cantinho mesmo. Mas se você falar, eu vou participar, eu faço parte da família de Deus, eu amo meu irmão, eu amo a minha irmã, mesmo que você não o conheça, ele está do outro lado do mundo, mas a oferta vai ser enviada para lá, nós vamos participar. É muito triste quando às vezes as pessoas querem um nome, uma plaquinha, sabe? Sei que não aconteceu isso aqui nessa história dessa igreja, mas eu fico envergonhado porque eu já conheço algumas histórias por aí que me... Falei, por que isso? Tem igreja que... Determinadas famílias que doaram o banco, porque fez a campanha do banco na igreja, sabe como foi a campanha do banco? Aí tem que colocar uma plaquinha na lateral do banco. Esse banco foi doado pela família tal. Para que isso? A janela, esta janela é uma doação da família X. Por que isso, irmãos? Este púlpito é um presente da família J. Não, irmãos. Ninguém tem que saber quem doou, quem deixou de doar. O que a gente tem que fazer é participar. É contribuir. É servir. E faça isso com alegria. Deus promete que Ele pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo tudo, ampla suficiência, nós vamos superabundar em toda boa obra. Mas não faça barganha com Deus, participe. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, verso 10, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Agora eu quero que você leia comigo os últimos versos mais uma vez, até o versículo 15. Vamos ler juntos, do 12 em diante? Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Agora vamos ler bem forte isso aqui. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Que dom é esse, irmãos? A graça de contribuir. Não pode ser um peso. Tem que ser algo leve. Tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo para glorificar o Senhor.
Você é assim? Para encerrar, eu peço licença para compartilhar duas histórias verdadeiras. Mas uma eu vou omitir o nome das pessoas, porque essa pregação está sendo transmitida. Uma determinada igreja, há 40 anos atrás, estava em campanha de construção. E o pastor, com o conselho, decidiu lançar um desafio à igreja. Isso já aconteceu na história dessa igreja, certamente. Como fizemos o ano passado, nos 40 anos dessa igreja. Uma oferta de gratidão. Vamos ajudar. A igreja tem alguns projetos. Aquela igreja estava em construção. E aí o povo começou a participar. Havia um membro naquela igreja que era muito pobre. Ele queria muito participar daquela campanha, mas ele não tinha dinheiro. Foi chegando o dia marcado no culto para esse momento da consagração das ofertas. Ele foi para a igreja, mas com o coração triste. Senhor, eu queria muito participar. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E ele tinha um relógio da família. Foi passando de um para o outro, sabe? Aquele relógio que era do avô, foi do pai. Não era um relógio caro, não era de ouro, mas era um relógio que tinha um valor emocional muito grande para ele. A igreja começou a cantar um hino. Na época ainda os diáconos recolhiam as ofertas com a sacolinha, né, com a salva, para que os irmãos mais antigos aqui vão lembrar. E quando chegou na frente daquele irmão, ele não pensou duas vezes. Ele tirou o relógio do braço e jogou o relógio dentro da salva. E começou a chorar. Senhor, eu não tenho mais nada. Então eu vou dar o meu relógio. Quando os diáconos foram para a sala da junta diaconal contar a oferta e viram um relógio lá dentro, o que é isso? Um relógio? Um dos diáconos, um irmão que tinha até condição, falou assim: eu conheço esse relógio. Eu sei quem deu esse relógio. E eu sei que esse relógio tem um valor muito especial para esse irmão, porque passou já de geração para geração. Eu vou comprar esse relógio. Comprou o relógio e pôs a oferta no lugar. Foi marcar uma visita na casa desse irmão, não falou nada para ninguém. O irmão ofereceu um cafezinho, falou: não tenho nada para oferecer. Não, meu irmão, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para a gente orar. E aí chegou uma caixinha e falou assim: eu tenho um presente para dar para o senhor. Quando entregou o presente, falou: o que é isso? Abraão, um presente. Era o relógio do irmão. Ele falou: não, esse relógio não me pertence mais. Esse relógio eu consagrei ao Senhor, eu ofertei a Deus, eu quero participar da campanha da construção da minha igreja. Ele falou assim: eu sei, meu irmão, a sua oferta está lá. Eu comprei o relógio e eu estou te presenteando. Você não precisa ficar querendo que Deus faça isso com você, mas isso é um exemplo para nós. Se não vier de forma financeira, virá em bênçãos, virá em proteção, virá em favor do Senhor na sua vida. Segunda história, congresso da APECOM, na cidade de Guarapari, no estado de Vitória, do Espírito Santo. No último dia, é muito comum no congresso da APECOM levantar uma oferta para missões. Isso aconteceu também agora, eu e a Rosângela estávamos lá em Águas de Lindóia no mês de junho. E aí o pastor Jeremias, pastor da igreja, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ele é muito assim, carismático, né? E ele fez um desafio. Irmãos, esmola não, hein? Miséria não, é oferta, sustança. Quem já ouviu o pastor Jeremias pregar, ele gosta de usar muito essa palavra. Sustança. Eu quero oferta gorda, porque é para o Senhor, é para abençoar os missionários. Na época era até para ajudar o reverendo Ronaldo Lidório a traduzir o Novo Testamento para os concombas, lá no norte da África. Ele precisava de um valor. Teve a oferta. Aí o irmão, no último dia, no último momento, ele foi revelar: irmãos, quero informar o saldo da oferta que nós levantamos. Ele falou um valor bom. Tinham quase 2.000 pessoas ali. E ele pegou um papelzinho, já contei essa história aqui em algum momento. Bom, irmãos, eu não lembro o valor, mas vamos dizer, nós arrecadamos 5.000 e um boi.
Aí o pessoal olhou, falou, ixi, será que entrou por onde o boi? Cadê o boi? Teve uma pessoa que pegou um pedaço de papel e escreveu, eu dou um boi. E pôs na hora. Então teve gente que doou dinheiro. Aí o irmão que estava lá, um pastor, ele falou assim, bom gente, a gente tem que chegar a um número aqui, vamos colocar esse boi, não conheço nada de boi, mas uns R$2.000, será? Então, 7.000 é o total da oferta. Então ficou aquele negócio, a igreja arrecadou 7.000, porque foi 5.000 em espécie mais um boi, que ele deu o preço. Terminou o congresso, todo mundo indo embora, o irmão não queria se manifestar, obviamente, só esperou todo mundo sair, procurou o irmão que estava com o microfone, meu irmão, não é para falar para ninguém, eu sou o dono do boi. O senhor pode entender de ovelha, viu, pastor? Mas de boi o senhor não entende nada. Eu tenho um rebanho de boi, meu boi é especial. Esse boi que eu doei, o seu carro não paga ele. Ele é boi reprodutor. Eu vendi, eu doei o meu melhor boi que eu tenho no meu rebanho. O melhor. Eu vou vender lá na minha cidade e vou depositar o dinheiro na conta da igreja. É 50.000 mais ou menos que vai ser a minha oferta do boi, tá bom? Porque Deus merece o melhor. Pastor, eu não tenho 50.000. Não tem problema, meu irmão. Você é inteligente. Você é inteligente, meu irmão. O Espírito Santo está falando com você. Não se prenda na quantidade. Se prenda na generosidade. Talvez você vai doar um relógio. Talvez vai ser uma moedinha de R$1. Mas é tudo que você pode dar. Então dê com alegria. Mas se você puder dar mais, e você tivesse com a mão remissa, eu podia dar mais. Mas não vou dar, não. Acho que essa pessoa não merece. Aí você já está indo para o campo do julgamento. Eu podia doar 10, mas eu vou doar só 5. E já vão me carregar no colo. Afinal de contas, 5 é uma boa oferta. Não faça isso, meu irmão. Dê conforme tiver proposto no seu coração. Mas dê com alegria. Seja 1.000, seja 2, seja 1. Aqui a gente não faz barganha. Quem dá 1.000? Quem dá 10? Nada disso, irmãos. Contribua conforme estiver proposto no seu coração, com alegria. Porque uma coisa é certa, o nosso Deus tem superabundante graça sobre a nossa vida todo dia, toda hora. Por que eu estou pregando essa palavra nessa noite aqui? Eu sou melhor do que você? De forma alguma. Mas Deus tem sido fiel na minha casa. Deus tem me sustentado. Deus tem sustentado a família dos meus pais. E eu tenho certeza que Deus tem sustentado a sua família também. A Deus toda a honra e toda a glória. E que essa amada igreja aprenda a graça da contribuição cristã. Cuidado para a gente não ficar só no discurso. Porque a igreja de Corinto, gente, é domingo que vem. O que é domingo que vem? A oferta. Ai, meu Deus, eu esqueci. Nossa, 1 ano, já se passaram 1 ano. E agora? Vamos correr, porque Paulo está chegando aí. Os irmãos da Macedônia estão vindo. E eles lá na Macedônia estão pensando que nós estamos aqui com um caminhão lotado de oferta. E vão chegar aqui e vão encontrar a despensa da igreja vazia. Porque ninguém contribuiu. Você ama o seu irmão que está sentado aí do seu lado? Essa irmã que está aí atrás de você, na sua frente? Será que ele está passando alguma necessidade e você não está sabendo? Talvez não seja um prato de comida. Talvez está precisando de uma oração sua. Quanto custa uma oração? Mas eu não tenho tempo para orar não, pastor. A vida corre. Amanhã é segunda-feira. Acabar o culto, vazar. Quanto custa um abraço? Quanto custa amanhã cedo você dar um bom dia para alguém aqui que está nessa noite aqui? Individualmente, entra no WhatsApp e diz, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez. Eu quero compartilhar um trecho da palavra de Deus. Você pode fazer uma oração em áudio, grave áudio. Ora, se você quiser, faz a chamada online. Oi, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, eu queria orar com você. Isso é graça. Isso também é contribuir. Está disposto? Se a campanha fosse lançada aqui na nossa igreja e daqui a 1 ano a gente fosse arrecadar, será que o caminhãozinho do reverendo Muriel ia sair lotado daqui? Ou ele ia falar, não pastor, não precisa nem vir com o caminhãozinho não, vem com um fusquinha mesmo, porque a oferta do Verônia cabe dentro de um Fusca.
Não precisa vir com o seu furgãozinho. Ou, pastor, acho que é melhor só alugar um caminhão. A sua van não vai dar. A igreja superabundou na oferta. Da sua pobreza, ela deu além do que ela podia dar. Porque nós amamos servir ao Senhor, cuidando dos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe.